Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. 23 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos aí, porque a minha internet acabou. E agora eu estou usando aqui o 3G. Minha internet acabou. Na hora que eu comecei a pregar, a internet acabou toda. Eu estou usando o 3G do meu telefone aqui, por isso que caiu, irmãos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos retornando aqui em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou ser bem rápido, porque esse 3G também aqui é muito fraco, né? Muito fraco o 3G, então não tem como eu transmitir, né? Então vou ser bem rápido aqui. Eu estava falando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Eu fiz a leitura do texto e estava explanando o texto aqui, segundo a permissão de Deus. Voltemos à linha de raciocínio. Primeira coisa que é perceptível nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Pedro e João, eles tinham uma vida, um histórico ministerial muito grande. Pedro teve um relacionamento diferenciado com Jesus. Vivenciou milagres, presenciou, melhor dizendo, milagres. Participou de eventos espirituais ao lado de Jesus. Olha o peso da figura de Pedro. Olha o peso que tinha a figura de João. Homens que foram experimentados e que tiveram a oportunidade de andar com o Messias. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Pedro teve a oportunidade de ver Jesus andando sobre as águas e também andou sobre as águas. Pedro teve a oportunidade de estar com Jesus quando ele transformou água em vinho, multiplicou os pães e os peixes. Pedro estava ali, testemunhou aquele milagre. Pedro teve a oportunidade de subir ao monte com Jesus e de ver Jesus transfigurar-se, levitar, transfigurar, Elias e Moisés aparecer, e Pedro participou desse evento espiritual. Pedro teve a oportunidade de ver Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Estava em Betânia com Jesus quando Lázaro foi chamado da morte para a vida, tendo em vista que já tinha 4 dias que estava sepultado. Pedro teve a oportunidade, e mesmo tendo esse currículo espiritual que ele tinha, mesmo tendo a oportunidade de ter sido ensinado pelo mestre, Jesus discipulou Pedro. Pedro era discípulo direto de Jesus. João teve a oportunidade de ter sido discipulado diretamente. Esses homens que obteram essa grande oportunidade de serem admoestados, ensinados pelo mestre, conviveram com o mestre, eles mantêm a prática da oração, tendo em vista que o próprio Jesus levou eles para a oração. Quando estava próximo de Jesus ir para a cruz do Calvário, passar pelo sacrifício, Jesus foi orar e instigou, estimulou, orientou os seus discípulos à prática da oração. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, deixou registrado da seguinte maneira: e vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração é o carro-chefe desses discípulos. Eles tinham a prática da oração, eles tinham o hábito de orar. E uma vez que a oração é algo que faz parte da vida da pessoa, é óbvio, é perceptível que ela vai criar uma comunhão com os céus, uma intimidade com os céus. Quando a pessoa tem o costume de falar com alguém o seu problema, toda vez que a necessidade vem aflorar, ela expressa, ela lança, ela verbaliza os seus problemas para quem é o seu confidente. E é por isso que eu quero te estimular. Nós precisamos voltar à prática da oração.
Nós precisamos praticar a oração, clamar a Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos, discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, mas estavam subindo para a oração. A posição que eles ocupavam, as experiências que eles obtiveram, não tirou deles a prática da oração. A carreira, o ministério, a posição, não tirou deles a prática da oração. Então a oração, ela não pode ser somente para as irmãs do círculo de oração. A oração não pode ser somente para os irmãos idosos. A oração, ela tem que ser hábito tanto para as irmãs que fazem parte do grupo da oração, como para a mocidade, para os jovens, adolescentes, para as crianças. E nós precisamos voltar a orar. Irmãos, isso é tão sério que quando o povo de Amon, de Moabe, de Seir veio a peleja contra Josafá, quando Josafá teve ciência de que 3 povos reuniram contra ele para pelejar contra ele, a Bíblia diz que Josafá foi para a casa do Senhor clamar a Deus. Ele foi orar. E a Bíblia diz que Josafá, ele decidiu instaurar um jejum em todo Judá. E a palavra do Senhor diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, para orar a Deus, para clamar a Deus. E a palavra do Senhor diz que as crianças também oraram, os jovens também oraram. Criança não tem que ficar no telefone dentro da igreja. Criança não tem que ficar correndo na hora do culto. Criança não tem que abrir um lençol no chão da igreja e montar uma quitanda para criança. Igreja não é lugar de entretenimento gospel. Igreja não é lugar de lanchar. Igreja não é lugar de mascar chiclete. Igreja não é lugar de ficar no celular conversando. Igreja é casa de Deus. É porta dos céus, guarda isso. É porta do céu, irmão. Agora, eu entendo que, eu não digo que essa é a vontade plena de Deus, o que está ocorrendo hoje no globo, mas eu acredito que é a vontade permissiva de Deus. Eu acredito que nada acontece sem que a permissão de Deus venha. Então essa pandemia é uma vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque nós estávamos desfreados. Nós estávamos sem limite. Não estava tendo mais limites para nós. Essa geração é uma geração que não tem limite. O senso, o temor, a reverência. Os cultos viraram reunião. Para não falar igreja, se fala comunidade. Está tirando o peso da palavra. Entende? A oração não é mais de joelho, não se ajoelha mais para orar. Não se reverencia mais a leitura da palavra. O tempo da palavra é mínimo e o louvor é muito. E o problema não é que o louvor é muito, é porque o louvor não é para Deus, o louvor é para o homem. Os hinos, 70%, 80% dos hinos que se cantam são hinos de autoajuda, para estimular a pessoa a avançar. São hinos que levam a pessoa, que faz a pessoa sair do chão, no sentido de que ela está sendo posta no centro, ela é adorada. Você está entendendo? Já não se leva mais adoração direta para Deus. Já se chama um Jesus de você. Já não se trata Deus com tanta reverência como se tratava antes. Então, eu acredito que a vontade permissiva de Deus, ela entra nisso. Porque Deus, ele tem um jeito de trabalhar com a humanidade.
Deus, ele conhece, ele sabe como trazer os que são dele para a presença dele. Deus, ele sabe trabalhar. Deus tem os caminhos dele. Eu vi alguém colocando carinho assim que não está muito alegre, né? Mas vou te explicar o que acontece. Acontece que nós nos tornamos estrelas, artistas. Pregar e cantar agora é fama. A verdade é a seguinte: é que muitas vezes nós estamos fazendo, não porque nós estamos fazendo para que o nome de Deus seja glorificado, mas nós queremos ter sucesso. O sucesso é algo que tem feito muita gente cair em desgraça dentro da igreja. Essa vontade de ser visto, de aparecer, essa vontade de ter o nome na mídia, de estar em evidência. Se Deus quiser assoprar seu nome, Deus vai assoprar. Se Deus não assoprar o teu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que a segunda-feira não é o dia que eu prego, é o dia que eu oro. Mas eu já estou aqui mesmo. E meu dente não está doendo, então. Se Deus quiser assoprar o meu nome, assoprar o teu nome, Ele vai assoprar. Mas se Deus não assoprar o teu nome já está escrito no livro da vida. A eternidade te aguarda. A eternidade me aguarda. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Não é que engraçado, né? Não. Verdadeiramente é assim que funciona. Verdadeiramente é assim que funciona. Se Deus quiser, Ele leva. Se Deus não quiser, não adianta jeitinho, não adianta alguém te enviar, te mandar carta para que você seja bem sucedido. Lembra o que o rei da Síria fez? Mandou uma carta para ver se Naamã ia ser bem sucedido diante do profeta. Só que carta não tira lepra. Indicação não tira lepra. O que tira lepra é entrar pela porta estreita. É clamar a Deus. Mas vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Então, eu acredito muito na vontade permissiva de Deus. Eu acredito que Deus usa uma situação para poder forjar o nosso caráter. Eu vou dar um exemplo aqui muito básico, muito básico. Não fiquem chateados comigo não, irmãos. Alguém me perguntou assim, aqui mandaram para mim assim, pastor Juarez, por que o senhor não faz um canal para o senhor? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com o seu nome, tal, né? Seus vídeos da visualização, você não fez um canal ainda. O que acontece? Acontece o seguinte, primeiro que eu não sei mexer com o canal por enquanto, né? Eu não vou falar que eu não vou fazer nunca, porque uma hora eu posso parar, alguém me explicar, né? Os meninos que me conhecem aí, na demanda de tempo, fazer o canal e a gente postar alguma coisa ali. Mas, eu não tenho um canal meu. Esse aqui é meu canal. Você entende? Tá entendendo? Alguém me perguntou assim, pastor Juarez, o senhor agora está usando mais o Instagram. Estou usando mais o Instagram, pregando mais no Instagram, porque eu não tenho mais as oportunidades de sair para pregar nos estados. É uma questão de lógica. E eu estou pregando, nada mais, né? Então a gente viajava o Brasil pela misericórdia de Deus pregando. Como eu não estou indo, uma das formas que você tem de cooperar é aqui ministrando. E aqui só entra quem quer. Eu não vou lá chamar ninguém para entrar aqui. Só entra quem quer. E quem entra porque quer, não vai ouvir o que quer, vai ouvir o que Deus manda. Você entra porque você quer. Amém? E você vai ouvir o que Deus manda. Eu entro porque Deus me ordenou assim fazer, pregar a palavra. E eu não vou pregar o que eu quero, vou pregar o que Deus manda pregar. Mas vamos lá, em nome de Jesus Cristo, vamos andar um pouquinho. Em Jeremias capítulo 18, o profeta Jeremias fala assim, o Senhor me levou, eu vou ler aqui, Jeremias capítulo 18, rapidamente. Já que eu terminei aquela transmissão, né, e iniciei uma outra, então tem uma demanda de tempo maior aqui. Jeremias capítulo 18. Que texto que todo mundo conhece ele? É conhecido, né? Nossa. Jeremias capítulo 18. Depois eu volto aqui em Atos capítulo 3.
Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Olha que mistério. Levanta-te e desce. Para ter revelação tem que descer. Para ter unção tem que descer. Para ter graça tem que descer. Para ser usado tem que descer. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. É descendo. Quanto mais a gente desce, mais Deus nos usa na terra para a glória do nome dele. Olha o que Jeremias diz. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá embaixo, na casa do oleiro. E desci à casa, crase no ar, objeto direto, casa, a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava sobre as rodas fazendo a sua obra. A obra do oleiro. Outra coisa, vamos deixar o oleiro concluir a obra. Não vamos ter pressa. Se você está passando por um processo, espere. Aguarde o tempo de Deus, o momento de Deus. Oh, alamachúria. Vem comigo, por favor, antes que minha internet acabe. Diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha bem, o vaso quebrou na mão do oleiro. O vaso não quebrou fora da mão, ele quebrou na mão do oleiro. Espera aí, Deus está te fazendo, Deus está me fazendo, nós estamos nas mãos de Deus, mas Deus não tirou de nós o livre-arbítrio de escolha. O livre-arbítrio. Então o fato de estarmos na mão de Deus não significa que nós não podemos tomar decisões. Mas as nossas decisões, elas devem ser tomadas embasadas nas orientações de Deus. Para que não venhamos nos quebrar mesmo nas mãos de Deus. O vaso estava na mão do oleiro. E ele se quebrou na mão do oleiro. Espera aí, o oleiro está com o vaso na mão e o vaso ainda se quebra na mão dele. Por quê? Porque o oleiro não tira do vaso o livre-arbítrio de escolha. Então o fato de você estar na presença de Deus não tira de você o direito de tomar decisões. Só que as nossas decisões devem ser tomadas embasadas na palavra de Deus. Se Deus nos der o esclarecimento de que devemos ir, vamos. Mas se Deus não nos mandar ir, não devemos ir. Se Deus nos mandar ficar, vamos ficar. Se Deus não nos manda ficar, não vamos ficar. O fato de estarmos na mão de Deus não nos faz ser um boneco. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha. E quando eu digo que Deus está usando esta situação, quando eu falo de vontade permissiva de Deus, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele usa essa situação para atrair os eleitos, para atrair os deles, para atrair aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que pertencem a Deus de fato estão quebrantados, estão olhando para o céu e dizendo verdadeiramente, sinais indicam que aquele que há de vir virá para arrebatar a igreja. Aqueles que pertencem a Deus estão sendo despertados, estão sendo avivados, estão sendo impulsionados a voltar à oração, a voltar à santidade, a voltar à vida casta. Deus não está procurando alguém que se diz ser, Deus está procurando alguém que deixe Ele ser através dele. É isso que Deus quer. Deus quer ser Deus através da minha vida. Deus quer ser Deus através da tua vida. Deus quer ser Deus através do ministério que Ele colocou em você, através do ministério que Ele colocou em mim. Deus não quer que venhamos usar o nosso ministério como um trampolim. Se Deus quiser te colocar lá, Ele te coloca. Se Deus não te colocar lá, isso não te faz ser menor que ninguém. O teu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Nós entraremos nos céus, oh glória. Independente de sermos conhecidos mundialmente ou não, os céus nos aguardam. Agora, doloroso
doloroso é a pessoa ser conhecida e não ser conhecida pelo mundo e não ser reconhecida por Deus. Doloroso vai ser a pessoa ser conhecida pelo mundo e não ser reconhecida diante de Deus. Isso vai ser doloroso. Isso vai ser terrível. Mas vamos lá para o texto rapidamente, aproveitando que eu ganhei uns minutos aqui, né? Vamos lá. Pedro e João subiam juntos para a oração da hora nona. Eu estava falando de oração. O hábito da oração, o costume de orar. A prática da oração. A prática da oração. Praticar a oração, orar. Orar andando, orar lavando vasilha, orar varrendo a casa. Orar quando chuta o chão, orar quando dá uma martelada no dedo. Orar dirigindo o carro. Ora deitado, ora ajoelhado. Ajoelhou, ora. Está deitado na cama, sentiu vontade de orar, ora. Está andando pela rua, ora. Está dirigindo, ora. O hábito de orar. O costume de orar. Você vai sentir os céus mais perto de você. Aleluia. Você vai sentir os céus mais finos. Naramandaravássia. Você vai sentir uma presença, uma glória te envolvendo. Aleluia. Aleluia. Você vai atrair a presença do magnânimo para a tua vida. Você vai atrair a presença do soberano para a tua vida. Aleluia. A prática da oração vai atrair Deus para a tua vida e vai afastar as víboras do teu caminho. A prática da oração vai atrair Deus para a tua vida e vai afastar as víboras do teu caminho. Quanto mais você ora, mais intimidade com os céus você tem e menos comunhão com a terra. Quando o contato está ligado com os céus, a terra não sente graça em você. A terra não sente prazer em mim e em você. Vamos lá. Eu estava falando sobre Josafá. Falei que Josafá soube que 3 povos vinham contra ele. E quando ele teve ciência de que 3 povos vinham peleja contra ele, ele decidiu orar. E ele instaurou um jejum em todo Judá. E a cidade da circunvizinhança também vieram buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava orando ao Senhor, buscando a Deus, o Espírito do Senhor veio na congregação. Por que que veio? Porque eles estavam orando. Não tem como ser cheio do Espírito Santo pulando na igreja com a luz apagada. Não tem como ser cheio do Espírito Santo dançando rap na igreja. Não tem como ser cheio do Espírito Santo cantando músicas e hinos melancólicos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo cantando hinos que não falam de Jesus. Hinos que não enaltecem o nome de Deus. Mensagens que não confrontam. Mensagens que não te levam à santidade. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se a mensagem não confronta a nossa vida errônica. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se a mensagem não nos chama para a santidade, não nos chama para uma vida reta, não nos chama para abrir mão do pecado, se a mensagem não nos leva ao caminho da conversão, se a mensagem não trata com o nosso caráter. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se a mensagem não nos confronta, não nos adverte, não nos chama a vida reta, uma vida elibata. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se a mensagem não nos leva à reflexão diária, à reflexão da nossa conduta, se a mensagem não queima a nossa língua quanto ao nosso palavreado chulo, um palavreado medíocre, um palavreado sem temor de Deus, palavras profanas, palavras que não glorificam o nome do Senhor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo falando pornografia, falando imoralidade, contando piadas indecentes. Não tem como ser cheio do Espírito Santo compartilhando e comungando com coisas profanas, recebendo vídeos de mulher nua, recebendo vídeos de piadas imorais e achando engraçado. Não tem como ser cheio do Espírito Santo. Você não é cheio
cheio do Espírito Santo. Se você vive uma vida medíocre, uma vida de imoralidade, você não está cheio, não é o Espírito Santo que está usando você. Você pode até achar que é Deus que está te usando, mas não é Deus, não pode ser, porque não se pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Não tem como servir a Deus e servir os demônios, não tem como servir a Deus e servir o mundo, ser profano. Deus não trabalha em chiqueiro, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é eterno, e isso precisa ser posto em nossa mente. Nós precisamos voltar a ter essa mentalidade de que Deus é santo, de que Deus é soberano. Nós precisamos voltar a cantar hinos que enaltecem a Deus, que glorificam o nome de Deus. Nós não precisamos cantar hino para namorado, hino para namorada, hino para marido, para esposa. Esposa não tem que ser idolatrada, marido não tem que ser idolatrado. Igreja não é lugar para cantar para homem, igreja é lugar para adorar a Deus e exaltar o Cordeiro. Sim, isto é verdade. Goste você ou não, isto é verdade. Creia você ou não, isto é verdade. Seja você meu amigo depois dessa ou não, goste você ou não de mim, mas isto é verdade. Igreja não é lugar de enaltecer homens, igreja é lugar de glorificar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Isto sim, meu amado, isto sim é o que Deus deseja dessa geração. Deus quer que essa geração se converta, que ela mude a rota, que mude a direção. Deus quer que as igrejas voltem a ser igrejas, que o evangelho volte a ser pregado como era antes. Deus quer que os pregadores voltem a falar da santidade, do temor, da reverência. Deus quer que os pastores deixem de ser avarentos, mentirosos, e que voltem a amar as igrejas. Deus quer que a obra seja feita com sinceridade. Isso sim é avivamento. É isso que Deus está buscando. Uma igreja que anda na presença dele, que seja cheia do Espírito Santo. Goste você ou não, goste você ou não, goste você ou não, Macamandaravássia, Leramanda Namaracalabachuri Micaia, Laravando Naramachuri Micalamandaravássia. Goste você ou não, Manda Dabaraia Chuminaramanda Barasevidai, Lemando Nara Furibiricanto Naravássia, Rebando Nai Nemando Tocomandarara Sevidai. Verdade é, meu irmão, é que muitas vezes nós nos reunimos para os nossos deleites, para os nossos prazeres. Muitas reuniões são feitas, muitos congressos são feitos por vaidade, por disputa, qual congresso é maior. Sabe? E o interessante é que nós esquecemos que Deus conhece o intento do coração. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração. E eu sei que alguns ficam chateados, mas se você gostou, come. Se você não gostou, come também. Porque aquele que há de vir virá para arrebatar a igreja. Ele virá. Fato, ele virá. Vem comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Já vou terminar em nome de Jesus. Capítulo número 3. Eu comentei aqui que Josafá, ele pôs a buscar ao Senhor. Já vou voltar para Atos. E buscando ao Senhor, o Espírito de Deus veio no meio da congregação. Por que veio o Espírito de Deus? Porque eles estavam orando. Eles estavam orando. Você não está entendendo? Eles estavam orando. É por isso que o Espírito de Deus veio. Por que Deus livrou Daniel na cova? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele estava orando. Por que Deus mandou o anjo perto do rio Tigre, que é o rio Quebar? Daniel capítulo 10, verso 12. Porque ele estava orando 21 dias. Por que Deus respondeu Ana? Porque ela estava orando. Eles não estavam no jogo de luz, na fumaça de neon. Eles não estavam fazendo do templo uma discoteca. Eles não estavam entregando revelação e profecia, revelia para gente dormindo com o namorado e recebendo revelação. Gente com amante recebendo revelação.
Gente cheia de treta e recebendo revelação. E eu não consigo entender que revelação é essa. Que profecia é essa? Que a guria dorme com a namorada e recebe bênção. Que Deus é esse? Onde Naravá, lerando, Naramandaravara sai. Onderimaracando, Ramara Calavaraçai, Leramando, Naramaracanda, Ramachurimicalara, Andaraiacando, Namaraçurimicaia. Mas a paz está no eirado. Ebaranaracandaramá, Leramachurimicalamarabacalasúria. Lerimicalaba surimicanda rebaraçomenai andarassúria. E os falsos profetas também terão que prestar contas para Deus. Os mestres segundo as paixões dessa geração, os mestres segundo as concupiscências. Uma geração que tem comichão no ouvido e que não suporta a sã doutrina, mas que tem mestres segundo as suas paixões. Vamos lá, para a gente terminar. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o céu não é para muitos, o céu é para santo. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Ora por mim, eu estou orando por você. Vamos orar uns pelos outros, para que Deus possa nos guardar, para que possamos permanecer. Permanecer. Verso de número 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona, hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Primeiro, a princípio, quando você vê aqui falando que ele era posto à porta do templo, eu entendo porque ele tinha uma deficiência, então ele não entrava no templo. Mas quando você continua lendo o texto, você vai ver que quem colocava aquele homem na porta do templo, não o colocava na porta do templo porque ele tinha uma deficiência e ele não podia entrar no templo. Colocava ele na porta do templo para usar a deficiência dele para ganhar dinheiro. Vou repetir aqui. Eles colocavam aquele homem na porta do templo para usar a deficiência dele para ganhar dinheiro. Eu vou repetir aqui. Eles usavam a deficiência daquele homem para ganhar dinheiro de quem entrava no templo. A deficiência daquele homem era um meio que eles tinham para tirar dinheiro de quem entrava no templo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ler o texto aqui. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa. Todos os dias colocavam ele à porta do templo, mas não era para ser curado. Ele não era posto à porta do templo para receber o milagre. Eu vou ler o resto do texto. Para pedir esmolas aos que entravam. Aquele homem tinha uma deficiência e ele foi doutrinado, ele foi ensinado por alguns espertalhões a tirar dinheiro na porta do templo. Eles tiravam proveito da enfermidade para arrancar dinheiro na porta do templo. Meu Deus do céu, amanhã eu prego sobre isso. Já vou terminar. Amanhã eu continuo pregando. Hora nona é 3 horas da tarde, às 15 horas. Eu falei isso a princípio. Sol quente. Vamos lá. Cerca de 15 horas, né? Vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Douglas Teodoro, seja bem-vindo. Vamos orar em nome de Jesus? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus guarde a vida de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo continue protegendo cada um de vocês. Amanhã nós estaremos aqui, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Às 22h30, a partir das 22h30, nós estaremos orando ao Senhor e ministrando a palavra. Hoje nós tiramos um período maior de oração. Depois a internet deu um chute aqui, acabou um pouquinho. Eu voltei e dei um tempo maior de palavra. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você. Que Deus possa proteger a tua casa, a tua família. Vamos orar. Vamos orar. Vamos levantar um clamor a Deus. Bendito Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe glorifico pela vida, eu lhe glorifico pela saúde, eu lhe glorifico, Pai Santo e querido, por cada irmão, cada irmã que tem passado aqui nessa transmissão. Eu espero, Pai Santo e querido, que possa ter contribuído para o crescimento espiritual, que o Senhor possa guardar o teu povo, fortalecer, firmar, blindar em nome de Jesus Cristo. Que a mão santa do Senhor, ó Pai, continue estendida sobre nós, nos dando graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada lar aqui representado, cada família. Deus abençoa os 27 estados, mais o Distrito Federal, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os ministros, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Dá harmonia, Pai Santo, para, meu Pai, a política do Brasil, para que esse povo possa ser abençoado. Deus Todo-Poderoso, também eu lhe peço, aplaca a ira, o mal que tem assolado a humanidade. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, repreenda, Pai Santo querido, esta enfermidade que tem assolado. Deus, cura os enfermos, abençoa aqueles que estão, Pai Santo, ó Deus, hospitalizados, trazendo nos seus corpos físicos, ó Pai, uma enfermidade. Dai vitória, derrama a tua graça, traga cura, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos a Ti e pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus, o Teu Filho, aleluia, e graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarde vocês. Deus cobre vocês com o sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, Pai do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Ei, Manu.